Assim, confesso que eu fiquei meio perplexo. E estou agora muito curioso para poder saber... Por que perplexo? Fiquei perplexo porque a gente conversava aqui na semana passada, eu, D'Alessandro e Elano, com relação a essa dificuldade que os jogadores no futebol brasileiro têm de, às vezes, você estar adaptado jogando um tempo de uma forma e aí, de uma hora para outra, você dá um 360 e o jogador é obrigado a simplesmente trocar o chip. Você passou, no caso do Fluminense, os jogadores passaram ali 2 anos atuando de uma maneira, com os movimentos, com ideias de uma forma, e agora simplesmente tem que tirar um chip e colocar outro chip. Só que são seres humanos, né? O futebol, o atleta, ele não funciona assim. E quando eu digo que eu fiquei muito surpreso é porque, assim, eu imaginava que o Fluminense tivesse, em termos de organização, do trabalho, tomando um rumo para a criação de um modelo que não fosse inicialmente dependente do Diniz. São ciclos. Poderia acontecer como aconteceu do Diniz sair do Fluminense, mas eu imaginava que o Fluminense tivesse, através do sucesso que teve no trabalho do Diniz, buscado um modelo de um time que tivesse um DNA ofensivo, jogando sempre para frente. Então eu imaginava que o Fluminense fosse no mercado atrás de um treinador que, é óbvio, igual ao Diniz não vai ter. Um treinador que pense o futebol da maneira do Diniz aqui no futebol brasileiro é muito difícil. Até no mundo é difícil você encontrar. E aí não estou entrando aqui no mérito de certo e errado, só que é uma maneira muito particular. Mas acho que daria para o Fluminense buscar alguém que pelo menos conversasse um pouco de acordo com característica de manutenção de posse de bola, de um jogo mais apoiado, de um jogo de um time que tentasse um pouco mais a imposição. E o que a gente viu dos nomes que o Fluminense buscou é absolutamente o contrário. E o nome do Mano, e aí não estou aqui dizendo que vai dar certo ou que vai dar errado, mas é curioso porque se a gente olhar os últimos trabalhos do Mano, normalmente é de um time que é um pouco mais reativo, de um time primeiro mais voltado para a defesa, que fica menos com a posse de bola. Só que quando a gente olha para o elenco do Fluminense, a característica e principalmente a questão da idade e a condição física dos jogadores do Fluminense, é um time que, se você ficar todo jogo com 40% de posse de bola correndo atrás do adversário, assim, eu tenho dúvidas se aguenta fisicamente a intensidade de um jogo de elite aqui no futebol brasileiro. Então, acho que são questões aí que a gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ser o desenrolar do trabalho, mas eu, sinceramente, assim, tô bem curioso para ver como é que o Fluminense, como é que a gestão do Fluminense, ou se vai, de repente, modificar o elenco, que aí a gente vai entrar na parte financeira, porque você modificar o elenco, primeiro, contratação e depois você rescindir o contrato de quem está lá. Não sei se o Fluminense, nesse momento, financeiramente, tem essa saúde financeira desse tamanho para poder fazer uma reformulação, uma mudança no elenco agora numa janela de meio de ano. São questões aí que a gente vai ter que aguardar para ver. O GE informa que era um desejo do Fluminense, né? Nesse caso, não dá nem para falar de falta de planejamento. Como é que você faz trocar um treinador por outro tão diferente? Que era um desejo do clube trazer alguém para mudar a ideia de jogo, embora, como destacou o Pedro, com um elenco formado pelo antecessor, formado para jogar com a ideia de jogo do antecessor. Já trouxe a informação que 3 nomes estavam na pauta: o Cuca, que não quis, o Odair Helman e o Mano Menezes, com quem, segundo o GE, o Fluminense está se acertando. Eric Faria, boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek, boa tarde, Elano, Pedrão, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Seleção. Enquanto o Pedrão estava falando, estava dando uma apurada também, porque antes do programa a gente estava comentando que o Mano Menezes vai voltar a trabalhar com o Fred. Sim. E o Fred, na época, jogador, centroavante da seleção, que o Elano também fazia parte. O Mano era o técnico da seleção e eles tiveram rusgas depois, né? O Mano tirou o Fred, barrou o Fred uma época da seleção, usou o Neymar como falso 9, o Kaká como falso 9. E a rusga se estendeu nos clubes, se estendeu depois no Cruzeiro também e tal. E que eles tiveram uma conversa bem honesta nesse acerto do Mano com o Fluminense. Foi uma conversa cara a cara, assim, que o Fred disse para o Mano que hoje, mais maduro, entendia as medidas que o Mano tomou naquela época e tal. Então, foi uma conversa bacana, que eles apararam, se tinha alguma aresta para aparar, foi aparada, enfim. A coisa está bem pavimentada para esse trabalho. Não vai ser isso que vai, eventualmente, dar qualquer tipo de problema. Cara, já tem muito agora tempo. Dirigente, exatamente. Né? A vida dele de jogador pouco importa agora para contratar. Mas foi importante essa conversa também, e houve essa conversa, assim, o Mano conversou bastante com o Fred, antes de dizer esse sim, a gente pode falar já, né? Então, assim, pelo menos nesse ponto, conta zerada e caminho aberto para o Mano desenvolver um bom trabalho no Fluminense que está precisando. O Fluminense busca um remédio amargo por uma situação atípica. O Fluminense tem a pior campanha da sua história nos pontos corridos. O
Fluminense já teve times muito piores do que o que ele ostenta nesse momento. Mas, inclusive, o GE fez um levantamento das piores campanhas da história do Brasileirão e o Fluminense assusta, porque ele está entre as piores coisas que a gente já viu na história desse campeonato de pontos corridos. Aqui estão o levantamento do GE, os times que tiveram as piores campanhas. O Fluminense é a terceira pior campanha até esse momento, após 13 rodadas. Ele só é ligeiramente superior à Chape em 2021 e ao Avaí em 2019. Todos esses times aí caíram, que tiveram pontuação assim baixa, né, entre a Chape e o Coritiba, eles caíram. Então o Fluminense foi buscar um remédio amargo para uma situação sui generis, que você vê um campeão da América fazendo no ano seguinte uma campanha de rebaixamento, uma campanha horrorosa. E esses times que você mostrou, Rizek, no ano anterior não tinham feito o que o Fluminense fez, né? Isso é o mais impactante, não né? tinha um elenco, a folha salarial que o Fluminense tem. O que você acha desse remédio amargo que às vezes os clubes adotam? Quer dizer, chegamos até aqui e o clube escolheu. Não é que a gente pode nem falar em falta de planejamento, nesse caso é uma escolha do Fluminense. Trazer alguém com uma ideia de jogo completamente diferente do antecessor que montou o elenco. Sim, são perfis diferentes, né? Eu acho que os dois são vencedores, né? É importante a gente ressaltar também que o Mano é um treinador vencedor, né? Eu acho que é o que, pelo momento, o jogador tem que mudar, né? O chip, entender, porque precisa de pontos hoje, né? Às vezes não é tanto o rendimento, é mais o ponto também, que hoje é importante para o Fluminense sair dessa situação, né? Então, eu acho que o Mano, pela escolha, que é uma escolha positiva para o momento que o Fluminense vive, é um cara que sabe conduzir, vai ter que ter um tempo também dessa adaptação, porque como o Pedro acabou de falar aqui, é a realidade. Joga há anos, ganhou a Libertadores jogando, propondo, contra o City na final do Mundial, propôs o jogo, tem um time que tenta a todo momento. E agora, como eu disse, né, quando tem essa mudança, né, por opção de uma nova conduta, de um novo modelo de jogo e de perfis diferentes, a readaptação ela tem que ser a mais rápida possível. Porque a situação do Fluminense hoje, realmente, assim, ela não é simples, né? Eu não vejo, como eu já disse aqui muitas vezes, o time do Fluminense com elenco para estar nessa situação. Mas, assim, 6 pontos, tendo aí 25 jogos para disputar, e dentro do Campeonato Brasileiro, é muito difícil hoje você ver um time aí vencendo 3, 4, 5 partidas com frequência para que ele possa sair o mais rápido possível da situação. Então, assim, o Mano, junto com o Fluminense, eles têm uma grande missão pela frente aí, dentro desse Campeonato Brasileiro, porque a gente vê assim, a tensão, né, da torcida do Fluminense, porque, queira ou não queira, o torcedor do Fluminense já passou por essas situações e sabe o tanto que é difícil, né? Então, essa tensão, essa dificuldade, a troca, a readaptação do modelo de jogo, isso tudo vai ter que ser readaptado o mais rápido possível para um Fluminense que precisa pontuar o quanto antes. Eu acho que o Mano vai ter uma missão muito importante, Rizek, e que de cara já é tentar, como disse o Elano, fazer pontos, somar pontos. Mas no mês de agosto, sobretudo, quando os 3 campeonatos começarem a ser disputados ao mesmo tempo, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E o Fluminense está na Copa do Brasil, está nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, com confronto contra o Grêmio, e tem o Brasileirão nessa situação. Então o Mano, pela experiência, um cara que já viveu muito no futebol, ele tem tamanho e tem estofo para chegar e em determinados jogos tirar alguns jogadores do time titular, pensando no Campeonato Brasileiro primeiramente, porque a questão prioritária do Fluminense hoje é sair dessa situação ali de desconforto, de zona do rebaixamento, de lanterna do campeonato. E, ao mesmo tempo, o desejo do torcedor. É o atual campeão da Libertadores. Você não pode abrir mão da Libertadores também. Não pode. O Fluminense é time grande, campeão da Libertadores. Vai abrir mão? Vou abrir mão da Libertadores. Não existe isso. Então, o Mano também vai ter esse desafio da questão da gestão do elenco, de escalar 2 times, humana, talvez. Né, Eric? Tem uma gestão humana também. Que a transição da condução interna. De como era um vestiário, como é agora. Como era a condução, né? A condução, ela, se queira ou não queira, muda tudo. Ao fazer a projeção de conta, o Fluminense somou a sua 6ª derrota seguida no campeonato. O aproveitamento do Fluminense, ele é de 16% até aqui, baixíssimo. Para ele somar aquelas pontuações clássicas para escapar, ele teria que ter um aproveitamento a partir de agora de 66,32% de aproveitamento. Isso, para vocês terem uma ideia,
próximo, um pouco superior, inclusive, ao aproveitamento do Palmeiras, campeão do ano passado. Então, o Fluminense, para escapar hoje do rebaixamento, naquelas pontuações clássicas que a gente tem... 45, né? 45, Precisa 46, fazer 39 em 75. ele tem que ter um aproveitamento de campeão. Aproveitamento superior até, ligeiramente superior ao que o Palmeiras teve no ano passado para levantar o caneco. Então, já virou um drama. Eu acho que é menos um pouco, não é, Rizek? Eu acho que é 52%. 39 de 75. De G6, vai. Precisa. De Não é G4. 66%? Não, 39 de 75, 52%. Se ele chegar a 45. 45, já tem 6 com 39, 45, dá 52% mais ou menos. Exagerei. O que Mas é o ainda aproveitamento assim, dos 6 primeiros. Ano passado, no Brasileiro, tiveram aproveitamento de acima de 50% dos pontos. Os 6 primeiros colocados. Então, ele tem que ter um aproveitamento de G6. O que, assim, eu acho que a gente vai ver, ou de um lado ou de um outro, a gente vai ver uma mudança de perfil. Ou do Mano Menezes se modificando para jogar de uma maneira diferente com esse time do Fluminense, ou o Fluminense mudando o perfil do seu elenco. Porque se a gente for pensar, por exemplo, no exercício, se a gente for pensar no que talvez seja, em termos de escalação, o melhor Fluminense possível, que é o time da final da Libertadores com o Thiago Silva no lugar do Nino. Esse time jogando, a maneira com que a gente se acostumou a ver o Mano Menezes nos últimos trabalhos do Mano, com 40% de posse de bola, um time ali esperando o adversário para sair em contra-ataque, esse time não segura, não aguenta. Se jogar com o meio-campo, com o Ganso, uma defesa com o Thiago Silva, com o Felipe Melo, com o Marcelo, esse time não aguenta, não consegue jogar, não consegue competir dificilmente vai jogar dessa assim forma. com o Mano, né? Vai então, ter um outro desenho. É o que eu tô falando, vai ter uma mudança de perfil, ou do Mano ou do Fluminense. E aí eu imagino que a mudança de perfil vai ser do Fluminense, vai ser do time do Fluminense, porque acho mais difícil a gente imaginar um Mano nessa fase da carreira mudando a maneira dele de enxergar o futebol. 2 anos atrás, o Mano levou o Inter ao vice-campeonato brasileiro. Sim. Uma boa campanha. Uma boa campanha, jogando um futebol, assim, jogando um bom futebol, não só um futebol reativo, um futebol, assim, muitas vezes protagonista nos jogos, assim. Foi pro Corinthians, o trabalho não surtiu muito efeito, mas salvou o Corinthians do rebaixamento também. O Corinthians, a missão ali era aquela e ele tirou do rebaixamento. Considera que salvou? Porque, assim, aproveitamento não mudou muita coisa, né? Mas não caiu, Vanderlei, né? podia ter caído. Sim. A missão era não cair e não caiu. Agora, foi daquelas trocas em que o time não andou para frente, assim, nem para trás. Mas talvez, se não... aí não dá pra gente saber, é muito sim, mas assim, o fato é que ele estava lá e o time não caiu, Porque né? assim, ó, na penúltima rodada tomou 5-1 do Bahia, né? Foi. E aí mas veio a São Januário, ganhou um jogo importante também, que praticamente selou a permanência na primeira divisão. Eu vejo o Mano, os times do Mano, ele tem sempre uma consistência, né? São um time para esse momento, assim. E não estou dizendo que o Mano piorou o Corinthians. Não, o Corinthians estava numa draga tão grande que eu não vi muita mudança do Mano pro Vanderlei. Mas assim, ficou mais ou menos onde estava. O Mano é um cara que entra no vestiário, o jogador respeita, né, cara? Assim, o cara que já foi técnico de seleção brasileira, já ganhou títulos, é um cara com currículo E eu grande. acho muito difícil o cara não aceitar o Fluminense. Porque assim, como ele aceitou, porque ele olha o elenco do Fluminense também. Sabe que tem de onde E sabe que ele tem, por exemplo, você quando olha para um Você acha que ele vem, pensando com a cabeça do treinador, legal esse teu ponto, ele vem mais focado em escapar do rebaixamento ou em tentar ser campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores? Não, primeiro ele vem para tentar livrar o time, né? Para somar os primeiros pontos aí, que é importante. Mas certamente ele alimenta esse sonho, né? Com certeza. Eu tô vivo, né? 6 jogos numa Olhar final primeiro, de Libertadores. A primeira pergunta que a gente faz, né? A questão do treinador, ele fala, deixa eu analisar o time. Está acompanhando o time, o Fluminense está em evidência todo momento. Vou acompanhar o elenco que eu tenho. Então, basicamente, mudanças ele vai fazer. Vocês podem ter certeza. O treinador chega, ele não vai manter todo mundo igual está. Alterar alguma coisa, isso vai acontecer. E eu vejo o Mano, assim, para esse perfil, né? Um perfil, o time deles é sempre muito consistente, os setores, né? Então, quando ele olha para um trabalho e vê um Fluminense, um clube do tamanho do Fluminense, para um elenco que tem, eu acho também que a adaptação dos atletas não vai ser tão difícil, porque ali nós estamos falando ali de 6, 7 peças muito experientes e boas. Muitos trabalharam com ele. E eles também, entendem, né? E o cara mais experiente, o cara mais velho, nesse momento, ele entende que precisa, às vezes, ser um pouco mais conservador. Isso, às vezes, faz parte de um time, né? Porque não está conseguindo. Às vezes, você ser um pouco mais conservador para que você consiga alcançar ali até mesmo menos posse de bola, menos o gol, mas com mais assertividade,
às vezes isso também é importante. E o Fluminense precisa disso nesse momento. O Fábio, por exemplo, trabalhou com o Mano no Cruzeiro. O Thiago Silva trabalhou com o Mano na seleção. O Marcelo provavelmente trabalhou com o Mano na seleção em algum momento, em alguma das convocações. Ganso na seleção. Ganso na seleção. Felipe Melo no Palmeiras, acho que trabalhou também. Sai em breve do Mano. Enfim, vai pensando aí mais alguns jogadores experientes que o Fluminense tem. Então, assim, o Mano, ele está chegando para trabalhar pela segunda vez no futebol carioca, mas num vestiário que ele tem conhecimento, com muitos caras experientes, com um vestiário vencedor como ele. Sim. Assim, é a questão que o Pedro levantou, óbvio. Assim, o Fluminense está há 2 anos jogando de um jeito. Vai ter que ser uma mudança assim, muito diferente mesmo, assim, você sai de um lado e vai para o outro completamente diferente, mas assim, isso não significa que você não consiga se adaptar rapidamente. Jogador bom tem capacidade de se adaptar a diversas situações, né? Pode levar um tempinho ou outro, mas assim, eu acho que o Fluminense, falando antes, posso errar, mas eu acho que o Fluminense fez uma escolha correta para esse momento, Zeke. É um cara experiente, como eu disse, um cara que assenta as coisas, um cara que tem costas largas para também segurar a bronca com os atletas no momento, esse momento de transição. Acho que é uma escolha possível para o momento. Enfim, só constato isso. Assim, momentos terríveis exigem medidas fora da curva, né? Esse é um remédio amargo. Você trocar uma filosofia de jogo por outra absolutamente distinta é um remédio bem amargo, mas o Fluminense buscou esse remédio amargo, né? Você consegue ver um outro técnico que repetisse a filosofia do Diniz? Não, isso não ele tem. É muito... O clube queria, né? O clube queria mudar. O clube entendeu que era necessário mudar. Então, acho que nem vou avaliar assim, qual seria o treinador que jogaria igual, porque o Fluminense queria partir para uma coisa diferente. Estava julgando que esse modelo de jogo levaria o Fluminense ao rebaixamento. É o julgamento que o clube fez. Então, ele queria algo muito diferente. Eu constato que o Mano é bem diferente do Diniz. Então, assim, ele foi buscar o que ele queria. Vamos ver. Aguardar agora. Nenhum treinador joga igual o outro, né? Sempre tem às vezes joga no mesmo números, né? Vamos dizer, os esquemas, os modelos. Né? Mas quer dizer, eu acho que o Mano e o Diniz enxergam o futebol muito diferente. Né? A proximidade. Muito diferente. É o 880. Com certeza. Absolutamente. Muito diferente. Uma ponta aqui e o outro na outra. Eles querem a mesma coisa, mas de formas diferentes. Ganhar todo mundo quer. Mas eu acho que com o Diniz qualquer um seria muito diferente. Eu acho que assim, mas o Diniz é um cara que eu acho que é muito diferente de tudo que a gente tem no Brasil, assim, em termos de trabalho autoral, assim. Mesmo que fosse o Cuca, que é um cara que a imprensa rotulou como um técnico ofensivo e tal, não é a mesma coisa, é a mesma coisa, mas também. Já conversa muito mais. Já Então, porque assim, eu não digo nem a comparação do Diniz com qualquer outro treinador. Eu digo questão de característica do elenco. Porque assim, eu tenho muita dificuldade de ver esse Fluminense com o elenco que tem jogando de uma maneira mais reativa. Por exemplo, a gente está falando aqui de adaptação, é claro, assim, o jogador ele tem que buscar se adaptar a modelos diferentes. Só que chega uma hora que é a limitação da questão física. Você vai pegar, por exemplo, um cara como o Marcelo, por exemplo. Cara, esse cara, se ele jogar 60% do jogo sem a posse de bola, ele morre. Não tem condição de ficar jogando, cobrindo lateral, fazendo cobertura. Não é essa a maneira que a gente viu o melhor Marcelo desempenhar com a camisa do Fluminense. E aí a gente vai buscar o próprio Felipe Melo, o Thiago Silva, que é um jogador que estava atuando em altíssimo nível na Premier League. Que assim, a gente não viu ele ter problemas físicos, mas, cara, o cara de 40 anos, jogar o tempo todo sem a posse de bola, tendo que correr atrás, né, jogando o tempo todo marcando, eu acho que, assim, não é para isso que a gente imaginava o Thiago Silva. A gente imaginava o Thiago Silva como um cara que entraria num time para qualificar uma saída de bola, para conseguir iniciar a construção do jogo. E eu acho que, pensando o Fluminense dessa maneira agora, assim, não estou dizendo aqui, volto a repetir, não estou dizendo aqui que é certo ou que é errado, que vai dar errado. Eu só estou curioso para ver como é que vai ser, porque um fato vai ser muito diferente, vai mudar bastante. Também acho. Eu até dúvida se o Marcelo será lateral com linha de 4. É uma questão, isso. Mas pode ser um time mais protegido também, ele vai ter menos desgaste. Felipe no Flamengo, Jorge Jesus fez Felipe no Flamengo. Ele virou mais armador do que lateral. Exato. Ele era lateral para defender, para jogar ele era armador por dentro. Pode ter mudanças significativas no jogo do Marcelo. Taticamente ali, esses caras, o Mano, ele tem muita experiência, né, cara? Para esse tipo de coisa. Isso não se discute, claro. Para o cara chegar, ele já sabe, por exemplo, o que pode estar dando certo e o que pode estar dando errado. Ele já fala, se eu for, eu vou ter que mudar isso. Olha que certo, né? É difícil dizer o que está dando certo hoje no Fluminense, né? Hoje.
Fábio. Então, por exemplo, essa questão do Marcelo é muita qualidade, né? Um cara que ele se consegue, ele consegue se adaptar tanto para frente quanto para trás. Eu acho que com a volta do André, a entrada do Thiago, e se o Arias realmente, o Fluminense conseguir manter o Arias pelo menos por mais um semestre aí que seja, eu acho que já encorpa bem. Já é a melhor absurda. Mano, inclusive pro Mano, deve estar torcendo para que isso aconteça. Seria pro próprio Fernando Diniz. Exato.